Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês. E seja muito bem-vindo. Cá estamos nós com mais um conteúdo da Nossa Voz. Hoje vamos falar de treino, mas de treino também numa visão holística, pois claro, porque treinar o corpo também remete muito, treinar as nossas emoções, treinar a mente. O treino não é só físico, diria eu. O treino limpa a alma, o treino drena emoções, o treino liberta hormonas que nos promovem bem-estar e felicidade. Portanto, o treino, para mim, é vida, é pura medicina também, através de movimento. E movimento também é vida. Mas para falar de tudo isto e muito mais, trago-vos o Ricardo. Olá. Ricardo, bem-vindo. Obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigado pelo convite. Achávamos nós que não nos conhecíamos, mas efetivamente, afinal, temos um elo comum. Temos algumas pessoas em comum. Que o teu filho e a minha filha mais velha conhecem-se e são amigos. Sim, tão giro. Muito giro mesmo. E acabámos de descobrir porque a minha filha acabou de aparecer e estavas tu também com a tua família, com a tua mulher e com o teu filho, e ela até me estava a dizer: oh mãe, tu devias era entrevistar os três, porque eles treinam juntos, eles são muito unidos nesta, pelo menos nas histórias que ela vê do teu filho. Somos uma família muito unida e temos muito incutido esta parte também do treino. Exato, e isso é bonito também, porque lá está, às vezes eu treino, mas um dos filhos não treina, ou quase como se nos distinguíssemos ou nos separássemos entre a versão mãe, papel ou pai e o filho, não é? Portanto, aquilo que eu sou para o meu filho e aquilo que eu sou para mim. E aqui neste teu caso, tu treinares com a tua mulher e tu treinares com o teu filho, mesmo que não seja todos os dias, mas lá está, há esse abraçar algo tão importante para ti e também para eles. E fazê-lo em conjunto. Isso é muito importante, porque ao fim e ao cabo é o exemplo que passamos para os próximos, para os nossos pares, não é? Para a nossa família. E que, ao fim e ao cabo, existe uma modelagem em que as crianças começam a apanhar essa modelagem dos adultos. Completamente. Portanto, os hábitos começam a ficar mais entranhados na vida das pessoas, quando neste caso, os jovens começam a ver o que é que os pais fazem, o que é que os próximos fazem. Não é? Exatamente, não é só falar, não é? Não é realmente fazer, é a ação. Muito bom. E aí que entra também depois, vamos ver também para os hábitos contrários, é aí que também entra depois a começar a fumar, é aí que também depois começa a fazer os hábitos de beber e ter outras escolhas, portanto, na parte mais social. E se nós passarmos uma imagem de hábitos que sejam bons, exatamente, hábitos de benefício para a nossa saúde, como por exemplo o treino, como por exemplo a alimentação com bons nutrientes, e também o nosso mindset. E depois também acaba por passar também para a nossa família. E isso depois torna-se depois ali uma... Neste caso da minha família, todos nós temos este mindset de treino, de boa alimentação. Lá está, eu também considero muito a importância do exemplo, sermos o exemplo. Porque nós somos exemplo, não é o que eu digo, mas depois que faço diferente. Portanto, se tu queres que os teus treinem, tu também deves treinar, não é só dizer ao outro faz. É tão importante, não é? Portanto, acabas por... Mas olha, então antes de entrarmos aqui por aí adentro, não sei por onde, mas... Há tanta coisa para falar, Fala um bocadinho quem é o Ricardo. Para quem me está aqui a ouvir, saber quem és tu. Então, eu sou um jovem, porque todos nós temos sempre uma criança dentro de nós, né, que tem sonhos e tem ambições e objetivos. Tenho 45 anos, tenho um ginásio que abri aos meus 17 anos. Uou! 17, fez agora 28 anos que eu abri esse ginásio, na zona da Açafora, aqui junto à costa da Ericeira. Depois temos ali embaixo a praia de São Julião, o Lisandro, São Julião, né? Depois está ali na zona da Açafora, que é o espaço onde eu tenho lá o meu negócio, que abri aos 17 anos. Em que, no início, comecei com esse negócio mais virado para a parte do treino para massas, onde eu queria clientes, em que depois as pessoas pagavam uma mensalidade
e tinham acesso às nossas condições e também depois um bocadinho ao meu apoio de treino. É uma zona descentralizada, portanto não é uma zona fácil de desenvolver um negócio ali. Por ser uma zona longe das multidões, né? Uma zona com menos gente, e também a população em si também é um bocadinho difícil de incutir o treino. É uma zona difícil de pôr as pessoas a treinar. Tenho vizinhos que não treinam e nunca lá puseram os pés dentro, e já passaram 20 e tal anos. Ao longo do tempo eu fui-me adaptando, fui criando uma pessoa também com uma visão diferente se calhar do negócio e daquilo que podia entregar mais às pessoas, e passei para a parte do tempo personalizado, somente. Agora, o que é que acontece? As pessoas vão lá ter treino com marcação, com horário definido, em que vão treinar com o PT à hora que tiver estipulada e fazer o treino que precisam. O melhor treino que se encaixa àquela pessoa, depois de passar por uma avaliação, como é óbvio, e tem o treino que precisa para o desenvolvimento dos objetivos que ela quer alcançar. Portanto, é um espaço somente agora para treino personalizado, privado e exclusivo para treino personalizado. E que abriu um espaço também em Algés. Okay. Então, temos um espaço na Açafora e temos um espaço em Algés, que surgiu mais recentemente, foi ali uns anos antes da pandemia. E na verdade, tu que estás há tantos anos na área de treino, certamente que tens visto e acompanhado a evolução de há 20 anos, que se calhar poucas eram as pessoas, e hoje em dia, pelo menos já existe um nicho maior, mas ainda assim, como tu dizes muito bem, ainda há muita gente que não treina, certo? Sim. O que é que tu foste vendo desde o início, aos teus 17 anos, até agora, e não digo só, obviamente, a tua área de residência, que acabas, como estavas a dizer, por ter menos pessoas, se calhar, ali a viver e acabam por não ir tanto àquele local em específico, mas ainda assim, de uma forma geral, esta tendência pelo treino aumentou? O que é que tu sentiste? A abertura das pessoas para treinar também, pelo menos do público que vai chegando? Olha, tem sido um crescente. Eu noto isso. Porque, olha, na altura, quem é que treinava? Treinava era atletas que precisavam de fazer ali um reforço para serem melhores atletas, para melhorar essa performance. E depois também havia aquelas pessoas que queriam treinar mais para a parte do bodybuilding, para a parte da estética. Portanto, se nós fôssemos ver o ginásio naquela altura, quem é que se inscrevia? Ou era pessoas para algumas aulas de grupo, como por exemplo spinning, como por exemplo as aulas de aeróbica que havia na altura. E depois também havia aquela malta que ia para a sala de exercício, mas que era rara a mulher que ia para a sala de exercício. Okay. Era raro a mulher que ia lá para a parte do ferro, para o treino de força. Era mais os homens. E por estar ali um ambiente de homens, as mulheres sentiam-se intimidadas também a entrar. Portanto, as mulheres iam muito para as aulas de grupo e os homens iam muito para a parte do ferro. Mas os homens que queriam ganhar cabedal. Exato. Pronto, que queriam tipo o exemplo do Arnold. Do Arnold Schwarzenegger. Exatamente. Pronto, e as mulheres mais inspiradas, se calhar, pela Jane Fonda. Jane Fonda, exatamente. Fonda. Não me recordo agora. Mas isso foi muito no princípio. E eu entrei muito nessa altura, 1990, nessa altura. O que é que eu tenho visto nos últimos anos? É que as pessoas estão a começar agora à procura do ginásio, também por uma questão de saúde. Que era uma coisa que ninguém pensava nisso. A parte preventiva nunca foi uma coisa que as pessoas se preocupassem muito. O que é que as pessoas preocupavam-se quando tinham uma indicação médica para, olha, tu tens os marcadores altos daqui dos teus exames, as tuas análises estão aqui alteradas, tens a tensão alta. O que é que o médico tinha aqui um papel? Um papel de remediar. Olha, tu tens este problema, então vamos tratá-lo. Uma pessoa magoava-se, por exemplo, no trabalho, ou magoava-se num sítio qualquer, e o que é que eu fazia? Fisioterapia. Pronto, essa era a parte preventiva, era a parte remediativa. As pessoas nunca viram o treino pela parte preventiva, mas que agora está a acontecer. Sim, sabes que também foi muito importante, pelo que eu percebi, na altura que eu estudava na faculdade, recordo-me de se falar que, efetivamente, o treino não era divulgado, no sentido, não havia apelo à população para treinar na altura, e que era tão importante, e há um protocolo que agora não me recordo, mas há um acordo entre países europeus de divulgar o treino, porque começaram a compreender que realmente o treino faz o Estado poupar milhões
em saúde. Sem dúvida. Porque a pessoa não treinando leva-se a uma série de patologias que já são conhecidas pela idade, não é? Tipo a tensão arterial, colesterol, diabetes tipo 2, etc. Mas se treinar, não há esse tipo de casos, pelo menos com a incidência que ainda há e que havia. Então há um acordo, que eu agora não me recordo, mas há um tratado qualquer que foi feito há já uns anos, que os próprios governos se empenhariam em difundir mais o treino, por isso é que tu viste também esta subida toda de corridas, não é? De repente passou a estar na moda correr se calhar há uma década, ou 8 anos, ou 5, não sei, precisar, mas era a corrida disto, a corrida daquilo, portanto havia corridas para todo lado. E efetivamente havia esta promoção da qualidade de vida através de levar as pessoas a saírem do sedentarismo e a irem para a atividade física. Felizmente, finalmente, não é? Ainda assim, Ainda assim há um grande caminho a percorrer. Se nós fôssemos olhar para a população, para a percentagem, ainda é uma percentagem muito minoritária. Portanto, só para falar em termos de obesidade, a população, há uma grande percentagem muito alta de pessoas obesas. E também a obesidade na adolescência, que isso está a mostrar o que é que virá do futuro, né? Em termos de obesidade depois na pessoa adulta. Né? Portanto, isto só para teres uma ideia, as escolas é aqui o início onde se começa a introduzir o exercício físico às pessoas, às crianças. E até uma certa altura, a nota de educação física contava para a nota final de média de final de ano. Depois houve uma altura em que deixou de contar, em que a educação física já não contava a média. Mas as pessoas depois perguntavam, mas porquê que tiraram a educação física daquilo que deveria ser uma disciplina tão importante para a educação? Claro. Se nós temos educação portuguesa, educação francesa, temos educação física, é tudo educação. Então porquê que tiraram? Depois lá pensaram, olha, agora vamos meter outra vez. A questão do IVA. Houve uma altura em que o IVA estava aí a 5% e que depois o desporto, portanto, a atividade física, atividades esportivas e o ginásio também em si, e também o golfe, passou para 5%. Houve uma altura que passou para 5%. E ora está, houve um grande boom de pessoas também a ir para o ginásio porque o IVA estava mais baixo. De repente subiram o IVA outra vez. Agora já não está o IVA, agora já está o IVA a 23%. Portanto, isto também quer dizer, por isso é que eu digo que ainda está um grande caminho a percorrer, porque há estes impasses daquilo que é benéfico para nós ou não em termos de atividade, não é? E também para as pessoas, o apoio que as pessoas têm e os incentivos que as pessoas têm também para treinar. Há algumas empresas que eu sei que dão esse benefício aos seus trabalhadores e pagam-lhes uma verba de mensalidade para ginásio, para exercício físico, que também, por exemplo, têm acesso, por exemplo, vamos dizer, a uma massagem por semana. Há empresas isso que é uma ainda excelente fazem. iniciativa das empresas. Sim, excelente iniciativa. Mas são raras. São assim muito poucas. E como tu estavas a pegar, por exemplo, na questão da obesidade, e efetivamente tantas doenças que advêm em maior força e em maior número por sedentarismo. E, por exemplo, eu recordo na altura, eu agora não sei se as percentagens estão corretas, mas na altura, portanto há muitos anos, eu lembro-me que falavam de cerca de 25% de casos de cancro no cólon por sedentarismo. Sim. Portanto, o não exercício físico acarreta uma série de consequências físicas também, mas não só. Há pouco, como falávamos na introdução, também há uma libertação hormonal que promove o nosso bem-estar, não é? Portanto, por questões mentais, por questões emocionais, por questões físicas, realmente eu pelo menos vejo o exercício como uma terapia também, uma forma de medicina. Eu pelo menos vejo assim, sinto assim. Sim, o que é que tu sentes eu também? Eu acho que o exercício físico devia ser quase como uma necessidade humana. Devia ser como uma necessidade humana básica. Devia ser como respirar, devia ser como comer, devia ser como irmos à casa bem. E lá está, se olharmos para nós há muitos anos atrás, não éramos sedentários, não é? Andávamos, muito caminhávamos para buscar alimento. E hoje em dia somos sedentários. É isto que acontece agora muito na altura em que estamos. As pessoas passam muito tempo sentadas, muito tempo ao computador, posturas assim de telemóveis, posturas que depois que nos começam a dar dores e depois desconfortos e dores. E isso, às vezes, basta só nós levantarmos e fazer alguns exercícios de libertação, espreguiçar, fazer uns movimentos de pilates para proteger as costas, para contrariar todo o que é a posição que começa a fechar. Portanto, há tanta coisa que
que o corpo humano precisa e que nós não estamos atentos às vezes com os sinais que existem, né? Às vezes há pequenas dores, é como nós tivemos quase o nosso automóvel, tem lá o tablier e de vez em quando começa a aparecer umas luzes lá no tablier, em que o que é que acontece? Se aparecer uma luz lá no tablier, é sinal que nós temos que ter atenção a algo, né? Mas o que é que as pessoas têm tendência a fazer? É chegar lá e mascarar aquela luz. Portanto, há uma luz para fazer revisão, há uma luz para trocar o óleo, há um problema num pneu, está uma luz acesa. Qual é o caminho mais fácil? Chegar lá e tirar a luz fora. Olha, a luz já não está lá, o carro está bom. Mas não está. Precisa de haver uma intervenção. E cada vez mais as pessoas precisam de fazer treino. As pessoas que precisam de fazer movimento, precisam de investir nelas. E depois que está ligada não só à parte física, mas também à parte depois mental. Porque está tudo ligado. Não? E isto, eu acredito que haja cada vez mais pessoas despertas para este tipo de situações, para o treino. Em termos da parte dos incentivos para treino, eu acho que devia haver mais informação. Acho que devia haver um apelo maior para os benefícios do que é que o treino pode nos trazer. Que seja uma caminhadazinha, que seja fazer uns exercícios em casa, que agora também através da internet é possível chegar às pessoas, através de exercícios de yoga, de pilates, só um tapete às vezes é o suficiente só para fazer exercícios do corpo criar todo. Movimento, realmente. Criar movimento. E praticamente diariamente, ou se não, pelo menos com tem que ser uma regularidade. necessidade humana. Não é fazer uma caminhada de vez em quando. Não é comer bem uma vez, não é fazer um exercício uma vez, não é ter um hábito saudável uma vez, mas sim para a vida. E são esta soma de pequenos investimentos que depois vai levar depois ao resultado final. Completamente. 1% todos os dias, como costumo dizer. Que não é só a questão estética, mas é realmente a saúde, a qualidade de vida, não é? Podermos estar bem, sentirmos-nos bem, mas também termos realmente saúde. A parte estética quase que funciona, a meu ver, quase que é uma consequência para tudo aquilo que se faz. Uma consequência positiva. Exato. Positiva. É tipo o teu presente, é um presente. É o teu presente. Ou seja, isto é importante dizer, digo eu, porque há muitas pessoas que se calhar ainda não fazem o seu treino como podem e como deveriam, e depois se calhar observam a imagem de outra pessoa e dizem, eu queria ser assim, mas não estou a fazer o caminho para também ser assim. Obviamente cada um com o seu corpo, mas também ter um porte mais bonito, se calhar, como tu dizias há pouco, há muito este fechamento, se calhar ter uma postura muito mais elegante, uma musculatura também mais bonita, independentemente de um grande tamanho, de um grande volume ou menor, mas sentirem-se bem realmente, com alguma força muscular, sem flacidez, e isso é tudo treinável. Não é só para uns, é para todos, não é, diria eu. Sim. O que é que nos podes dizer? Porque nós às vezes é isso, nós vemos aquela pessoa nas redes sociais ou numa revista e quase que parece um corpo bonito, mas inalcançável para quem não treina. Mas a verdade é que se essas pessoas começarem também a treinar com qualidade, com acompanhamento, de uma forma obviamente segura, mas também conseguem melhorias e resultados incríveis no seu corpo. Tocaste aqui em alguns pontos muito interessantes. Um deles é certamente o potencial de cada um de nós. Todos nós temos um potencial. E esse potencial poderá ser alcançável se nós investirmos em nós. Portanto, tanta gente por aí fora, tanta gente que está aí em casa, que certamente que nem sabe o seu potencial. Completamente. Primeiro, a pessoa tem que perceber que tem esse potencial e tem que acreditar nela. E tem que estar rodeada das pessoas que também acreditem nela. Para que junte exatamente aí o seu mindset e às pessoas que depois que também acreditam nela, para que possam fazer ali um conjunto, digamos um peer group, um grupo de partilha, que nos ajude a crescer. E essas pessoas existem. Na parte do treino, como tu falaste muito bem, que é tudo treinável, a palavra treino tem um peso imenso. Porque se nós formos desconstruir a palavra treino quer dizer que nós estamos a fazer algo, estamos a treinar para algo. E o treino pode ser mental, quem está na escola está a treinar para desenvolver o cérebro, para aprender coisas novas. O treino pode ser físico, como a pessoa está também a ficar mais forte. E esse forte é o que é uma palavra aqui muito importante, que é a palavra que nos tira da fragilidade. Portanto, quanto mais trabalhamos a parte mental, mais forte ficamos no intelecto. Quanto mais trabalhamos a parte física, mais forte ficamos preparados para a vida, para enfrentar a vida. Como eu costumo dizer, a vida às vezes é uma selva, em que a gente por vezes
Ou podemos comer ou podemos ser comidos. A vida é sempre assim. Há aquele que come e há aquele que é comido. Se nós não estamos fortes, vamos ser comidos, vamos ser espezinhados, vamos ser mandados abaixo. E isto é importante, nós temos esta força para a gente levantar-se de manhã e dizer assim, olha, eu estou empoderado. Eu tenho a força necessária para seguir a minha vida, para seguir o meu trajeto. Isto tudo é treinável. Isto é tudo treinável. E lá está. Enquanto se treina, o próprio corpo está a libertar as tais hormonas que também nos ajudam, isto pegando um ponto que estavas a dizer, levantar-me da cama e bora, mais um dia, mas realmente com outro gosto também. Sim. E eu acredito muito nisto que estamos a dizer, e não é só acreditar, é realmente está comprovadíssimo cientificamente, que como há essa libertação hormonal, efetivamente nós também temos outro alento. Portanto, é mesmo um medicamento natural, diria mesmo. E na parte treinável que estavas a falar da mente, eu lembro-me na altura também de ter estudado que há uma proteína que se liberta durante o exercício físico. Sim. Não me recordo as siglas, P, D, B, M, não sei, era assim, eram quatro iniciais. Como é que se diz? Agora não me lembro. 4 letras, vá. Sim, um acrónimo. 4 consoantes, acho que era isso que eu queria dizer. Bem, não importa, 4 letras, acho eu. E, efetivamente, essa proteína estimula o ganho de memória. Então eu lembro-me destes estudos científicos que na altura li, que diziam, e até foi feito um estudo cá em Portugal, na FMH, com 5.000 crianças, que eu não me recordo se eram só da FMH, acho que não, e eram também de uma escola qualquer secundária, se não tiver em erro, não sei se foi no Conselho de Oeiras, não me recordo, mas esse estudo relatava o que foi estudado, e como tu dizias há pouco, porque estavas a pegar nisso, ficamos mais fortes mentalmente também e fisicamente. Então eles na escola deram maior número de atividade física, de educação física às crianças e fizeram o teste, entre aspas, de ver antes de certas disciplinas ou depois. E o que conseguiram comprovar era que se tu treinasses, se tu fizesse a tua prática de exercício físico, por exemplo, antes de português ou matemática, o cérebro destes jovens estava muito mais capacitado a seguir quando ia beber destes conteúdos, independentemente do seu interesse, porque às vezes é normal que uma criança daquelas idades, até nós, não estamos propriamente com vontade de aprender ali aqueles exercícios de matemática ou as partilhas que nos fazem na escola, mas ainda assim o cérebro dos alunos aumentava o seu potencial de cognição e de memória porque tinha treinado antes. Portanto, aquele aporte sanguíneo que também vai para o cérebro pelo movimento da prática física, até os fortalecia mentalmente. Isto para trazer aqui, portanto, realmente o exercício físico, como tu há pouco falavas, agora conta para nota, agora não conta para nota, mas é muito mais do que isto, não é? É mesmo que o ser humano é, nós precisamos de movimento. Então há aqui uma série de tanto que ainda é pouco conhecido, mas que é tão fundamental para todos, jovens e adultos. Olha, no caso dessa proteína que tu dizes, se não estou em erro, chama-se iristina. Não sei e ela também está provada que quando tu treinas, quando fazes trabalho de força, quando fazes trabalho de ginásio, de levantamento de peso, trabalho de força, ela liberta essa proteína em que te ajuda não só a melhorar essas competências cognitivas, mas também ajuda a atrasar o envelhecimento da pessoa, cerebral. Acredito. Até mesmo para o Alzheimer. Promove, pelo que eu me recordo, novas formações neuronais, sim. Neuroplasticidade. Exatamente, neuroplasticidade. E isso tem benefícios também a tirar ali algumas células satélite nefastas do organismo, em que pode levar depois a doenças. Pronto, faz quase como uma limpeza dessas células que um dia poderiam dar problemas. E que promove também esta parte cognitiva para desenvolvimento também da parte cerebral, e tem essa vantagem também de anular algo que possa levar a demência e Alzheimer. Pronto, isto é só o que o treino, a parte muscular, pode acrescentar ao cérebro. Há estudos sobre isso. Não é? Claro, Portanto, que está a ser neuroplasticidade cerebral, com maior capacidade de memória, com
pelo menos anular, de certa forma, demências, etc. Hormonas de bem-estar e de alegria que nos dão um boost incrível para o dia. Padrões de sono. Padrões de sono. Melhora do aporte muscular, da nossa confiança também, da imagem que vemos ao espelho, ou seja, só vejo benefícios. Até para a parte sexual. Exato, Até para a parte exato, sexual. porque também se nos sentirmos mais confiantes, Sim. e resistência cardiorrespiratória, etc, não é? Portanto, só benefícios. Ainda assim, olhando para hoje em dia e dizendo outra vez, ok, somos muito mais a treinar, mas ainda é uma percentagem pouca a comparar com o todo da população. Isto também tem muito a ver com um bocadinho com o desconforto que o treino dá. Porque há pessoas que ainda associam o treino, ganda seca, isso é uma ganda canseira, então, mas agora vou treinar, isto não é para mim, pá. Isto, olha, ver os outros a correr, isso é que é. Porque isto custa realmente a pessoa criar esta força mental para conseguir mandar no nosso corpo. Porque o que é que o corpo quer? O corpo quer é sofá. E há pessoas que depois fazem muita sabotagem. E cada vez mais existem coisas disponíveis à nossa frente que nos ajuda a fazer o boicote. Temos os Netflix, temos tudo o que é streaming, temos televisão por tudo o que é sítio, temos TV a cabo, temos os telemóveis. Mas olha, este podcast, e não só... mas este podem ver. Não, eu tenho imensas pessoas que mandam mensagem a dizer, eu fui fazer a minha corrida, eu vou fazer a minha caminhada a ouvir este podcast. Portanto, atenção que não há desculpas realmente para não ouvir e para não praticar exercício. Sem dúvida que sim, porque os meus parabéns, portanto, pelo teu podcast e pela iniciativa. Obrigada. Porque isto é algo realmente que é preciso chegar às pessoas. Eu também nesta luta diária de querer também ajudar as pessoas, às vezes tenho eu mais interesse e sou mais eu interessado propriamente do que as pessoas e a não desacreditar e a acreditar nos sonhos delas, nos objetivos delas, e tem que haver mais pessoas como nós. A acreditar mais nos outros e a dar força para que elas tenham aquela vontade de sair da cama de manhã e começar a adotar uma vida nova. Eu também acredito muito nestes conteúdos, porque realmente nós às vezes na Netflix, e não só, obviamente, no contexto televisivo, na informação que nos chega, não se fala ainda sobre isto tão abertamente. Vai-se criando um momentinho ao outro, mas depois o grande grosso leva as pessoas, lá está, se calhar para ficarem no sofá e não estão propriamente a nutrir algo que podem nutrir para elas. Sim. Sabes que isto acaba a ser também um negócio. Temos visto também como um lado de um negócio. A parte do treino é importante para todos nós, sim senhor, mas também há aquela parte que é precisa no vender medicamentos, vender antidepressivos. Há aqui um negócio muito grande por trás, não é? Tudo bem que existe um medicamento natural que o nosso corpo produz que nos ajuda à nossa vida, mas também existe um medicamento que a farmacêutica tal vendeu que também quer continuar a vender. Exato. Portanto, vai haver sempre aqui uma luta daquilo que é a prevenção, daquilo que é o remediar. E o remediar tem um peso muito grande no mercado. E agora disseste muito bem, realmente, também. Eu não queria falar muito por isto, porque isto também leva depois aqui a outras... entrar, mas realmente, olha, deixamos aqui este apontamento, até só para a própria pessoa pensar se anda a remediar ou se realmente está cada vez mais no preventivo, nesse cuidado. E é tão bom, pelo menos eu também falo por mim, para mim o treino eu, enquanto mãe de 6, por exemplo, eu preciso da minha prática física para drenar energia, para limpar emoções. Eu, às vezes, tenho um marido, há 20 anos que estamos juntos, e ele às vezes diz-me, já me conhece bem, diz-me, Lisa, estás a precisar de correr. Porque percebe... Para levantar o stress. Sim, já estou ali, se calhar, a trazer energia de uma forma, e aquilo é um gatilho para mim, para, realmente, olha, e se eu puder, paro tudo, e vou fazer uma prática... que ainda não fiz, por exemplo, hoje, e é o suficiente, Ricardo, para eu voltar completamente com uma energia diferente. Eu volto já outra vez com um sorriso, já com vontade de abraçar todos, já com vontade de ouvir, e às vezes já estás tão a acumular, que já não estás a ouvir, que já não estás. E depois precisas disso. E precisamos de limpar, e o exercício permite-nos isso também. Limpar, drenar energia, Sem libertar realmente. Sem dúvida. Então, por A mais B e C, realmente deixar aqui este treinar. Convite. Pronto, mas isso és tu que já sabes os benefícios, porque tu estás a senti-los, porque tu tens já esse hábito, portanto, integrado mesmo em ti, em que tu já percebeste que isso é uma coisa que é quase como e sabes que até posso dizer isto, que eu acho que se calhar já disse num ou outro momento, e eu comecei realmente a praticar exercício só
após a morte do meu pai. Eu tinha 19 anos e eu na altura não era aquela jovem que praticava as atividades extracurriculares. Eu não fazia nada, ok, ia a pé para a escola e voltava a pé da escola, mas comecei ali com uma ligeira depressão, não diagnosticada, e eu não a reconheci naquela altura. Hoje em dia é que olho e percebo que entrei ali numa ligeira depressão e comecei a questionar o mundo, o que é que eu queria, larguei a faculdade, os amigos, porque de repente tudo perdeu sentido. O que é que estamos aqui a fazer na vida, o que é que não sei o quê. E a minha boia de salvação foi o exercício físico. Sei na altura me agarrar como boia de salvação. Mas eu comecei a perceber que eu, para me salvar, entre aspas, eu precisava de fazer todos os dias alguma coisa que me deixasse feliz. Então, alguma coisa que eu fazia quase um certo na minha agenda. Então eu começava-me a propor uma coisa diária, prática de atividade física. E eu, enquanto ia ao ginásio, na altura inscrevi-me então num ginásio, eu sentia-me bem. E às vezes havia aquela dualidade entre o tal auto-boicote que falávamos de ai, não vou, e eu sabia que, não, espera, eu sei que a seguir me sinto bem. Então chegava ao final da semana e com aqueles certezinhos eu sentia-me super bem porque eu tinha cuidado de mim. Eu começava-me a cumprir naquela pequena proposta. E de repente, do exercício físico, eu empoderei-me realmente, porque eu comecei a aumentar limiares de resistência mental, eu encontrei qualquer coisa que me fazia sentir feliz e dali comecei a buscar outras coisas que me faziam feliz. Então, a nível de formação, a nível de atividades do meu dia-a-dia. E entrei no desenvolvimento pessoal e na espiritualidade, mas a minha grande boia de salvação, eu tenho plena consciência que foi o exercício. E se isso não fosse o exercício físico, o que é que achas que poderia ter acontecido? Ai, não sei. Tinha sido abaixo, não é? Possivelmente. Portanto, isso é algo baixo que nós podemos também acrescentar à nossa vida para ficarmos mais fortes. Sem dúvida. Para ficarmos preparados para a vida. Mas acontece que, por vezes, as pessoas só chegam a esta conclusão quando existe algum episódio nas nossas vidas que nos fazem depois fazer esta mudança. Isto é quase como aquelas pessoas às vezes que se vê que cortam o cabelo de repente. Uma senhora com o cabelo tão comprido de repente cortou o cabelo. Mas o que aconteceu? Mudança. É uma mudança. Então agora, tu não quis ir ao ginásio, agora vais ao ginásio porquê? Mudança. Porque às vezes as pessoas precisam de mudança. E às vezes estas mudanças trazem coisas tão boas, que tiram-nos daquela estagnação. Às vezes começarmos a lidar com outras pessoas, a ter outro grupo de amigos, a ter outro grupo de influência, outra esfera de influência, e que depois que essas pessoas que também estão num registro desse, também de crescimento, de empoderamento, às vezes é preciso haver esse gatilho. Mas isso acontece sempre em algum momento da nossa vida. Também aconteceu comigo várias vezes, né? E às vezes, enquanto nós estamos nesses momentos mais baixos, ou menos bons, é que a gente depois consegue crescer muito, essas adversidades, né? É verdade. São esses ensinamentos, essas chapadas que às vezes nós levamos, inclusive dizem assim, peraí, eu vou estar a mesmo, alimentar-me ou vou crescer. Exato. E isso acontece imenso, ouve-se imenso. Alguém que, por exemplo, teve uma situação qualquer oncológica ou que perdeu alguém, e isso é uma rampa Desperta. Sim, de lançamento para outros. E até te conto mais, já me passaram milhares de pessoas para as mãos em termos de treino, né? Inclusive eu tenho um livro que não o trouxe, que é sobre alguns casos de sucesso e testemunhos de pessoas que falam lá sobre os benefícios do treino e que a mudança que tiveram e o impacto que o treino ajudou-nos e também a nossa entrega também com as pessoas para aquilo que mudou para a vida delas. É um livro teu? Tenho um livro que eu tenho alguns casos também no site. Tu tens aqui outro livro que me trouxeste, como ser um personal trainer de sucesso, o próximo nível, não é? Yeah. E também vamos falar um bocadinho sobre ele, mas não te querem fazer perder do que estavas a dizer desse livro. Sim. E esse é um livro que é quase que fica ali um portfólio ali de testemunhos, não é? Casos reais. Provas dadas de pessoas em primeira mão a partilhar ali o seu sentimento delas em relação ao processo. E bem que há lá pessoas de tudo. Estavas a falar de um processo oncológico, há bocadinho de uma pessoa que teve um tumor e que teve que, por exemplo, tirar uma mama, tirar um peito, em que depois sentiu-se ali um bocadinho em baixo, sentiu-se mais fragilizada, e que depois o treino que lhe deu aquela força para ela novamente criar a lente e andar para a frente. Exato. E depois havia, por exemplo, aquele miúdo em que era gordinho e que era gozado na escola de bullying e que depois que disse assim, não, agora basta, e começou a fazer artes marciais e a querer se defender porque ele apanhava na escola. Às vezes é preciso haver estes triggers
em que eu não vejo que sejam totalmente negativos. Às vezes as coisas têm que aparecer por um motivo, Sim, por uma são razão. uma oportunidade realmente de mudança. De Voltamos mudança, aqui a de esta mudança. palavra. Portanto, nós quando vimos alguém que cortou o cabelo de repente, cortaste o cabelo porquê? Espera aí, mudança. Muito bom. E olha, e isto na verdade acontecem esses casos que tu estás agora a trazer de exemplo, porque no fundo a sociedade ainda não tem esta consciência do que estamos aqui a falar, da importância do movimento, da prática física, porque senão, se calhar não havia a pessoa gordinha na escola a ser gozada, porque todos se mexiam saudavelmente. Isto, obviamente, incluindo bons hábitos alimentícios, etc, não é? A par também das nossas emoções, etc. Mas este cuidado para com o todo é mesmo fundamental. E não é só, porque está na moda, é porque é mesmo importante. É vida. Não é? Faz parte desde Sim. sempre de todos Sim, os sim. animais, na verdade. Isto devia estar mesmo incutido nas pessoas. Mas é que está. Isto está no nosso ADN. Exatamente. Está no ADN. Até porque e nós temos, nós temos estes mecanismos de sobrevivência e de reação às coisas. Às vezes é que nós estamos, elas não é ocultas. Porque se nós formos à rua e que tiver lá um cão que nos quer morder, a gente vai correr uns 100 metros mais rápido que o Usain Bolt. Exato. Porque a gente não quer que o cão nos morda. Portanto, nós temos estes mecanismos dentro de nós. Agora, eles estão um bocadinho adormecidos. Estão adormecidos, não é? Em que a minha mensagem para as pessoas é nós fazermos um bocadinho todos os dias por nós para mudarmos isto, para acordar cedo, começar a ter hábitos de leitura, aprender algo novo, começar a adotar a parte do exercício físico de manhãzinha logo quando a pessoa se levanta, ter logo também o hábito de fazer a cama, que é logo a missão, uma tarefa concluída. E depois começar a fazer algumas pausas durante o dia de 5 a 10 minutos para adotar alguns movimentos conscientes, portanto, de ter aquela postura consciente, de libertarmos um bocadinho das redes sociais para que a gente possa reconectar-nos novamente connosco. Portanto, há tanta coisa que nós podemos melhorar. E isto pode ser um bocadinho todos os dias. E não tem que ser uma coisa violenta, não tem que ser a dizer assim, olha, a partir de hoje eu vou-me tornar aqui numa melhor versão de mim. Não, porque depois pode haver o rebound, depois pode haver o retrocesso. Exato. Depois a pessoa não está capacitada, ou a cabeça ou o corpo, porque às vezes nós temos uma motivação muito grande para avançar com as coisas, e depois, às vezes, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, como estou a dizer. Né? Às vezes a gente quer dizer, agora é que vai ser, vou levar isto à frente. Depois o corpo não está preparado ainda. Ou então, ao contrário, há tanta gente que tem potencial, que o corpo tem um potencial imenso que está ali a querer fervilhar para começar a despertar, e a cabeça é fraca e a cabeça não manda no corpo para dizer assim, olha, bora, vamos fazer isto, vamos conquistar o mundo. Não é? Portanto, tem que haver aqui esta união entre mente e corpo para se tornar aquelas pessoas únicas que existem muito poucas em que conseguem juntar as duas coisas, o corpo à mente, e são pessoas que são fantásticas e que são empreendedoras e fantásticas. Ou seja, um bocadinho todos os dias e ir crescendo leva a isso. E implementando então. É porque nós conhecemos pessoas do intelecto. Nós conhecemos aquelas pessoas que são muito do estudo, que são muito de estar sentadinhas e a conhecimento, mas depois não é aplicável. Não é? Exato. E depois temos aquelas pessoas que são muito do treino, mas que não desenvolveram a parte do intelecto. Se nós conseguimos juntar estas duas partes, a parte do intelecto e a parte do treino, as pessoas ficam um ser humano fantástico. Que é isto que temos que passar para as pessoas. É escola, mas treino. Portanto, estudar, absorver, ler, leitura, hábitos de leitura, hábitos de aprender algo novo, mas depois passar para o terreno, passar para a ação, para ter decisão, ação. E lá está, e mesmo estas pessoas que estudam, poderem praticar a atividade física antes de irem estudar. Sim. Por aquilo que estava-te a dizer. E é mesmo um estudo científico, atenção. Aplicar aquilo que aprendem. Pronto, é muito mais metido em ação de uma forma correta se a pessoa aprender e for aplicar. Exatamente. For para as trincheiras, como costuma dizer. Aprendi isto também, então agora vamos fazer. Aliás, tudo o que é aprendido e depois não é aplicado, perde-se, não é? Perde-se da memória. É fumo. Ricardo, e queres-nos falar aqui um bocadinho de qual é o teu conselho neste livro, como ser a melhor versão, até mesmo um próprio personal trainer. Não é só, pelo que eu percebi aqui, não tem só a ver com planos de treino. Queres-nos falar aqui um bocadinho? É muito mais do que planos de treino. Eu vou-te passar aqui o teu livro. Então, este é um livro que eu tenho andado há algum tempo a prepará-lo e que está aqui, portanto, aqui vários... É a edição de autor. É a edição de autor.
Esse é um datório. Então devem contactar-te a ti para Sim, conseguirem. vai estar disponível no meu site depois para poderem fazer a encomenda, porque ele está em pré-lançamento. Portanto, ele ainda não está Ok. disponível. Eu tenho só este exemplar, Muito bom. mas que em breve que ele vai ficar disponível. Este livro pode-se enquadrar. Sem dúvida que sim, para os personal trainers, porque foi mesmo feito nesse sentido, e que tem aqui toda a minha experiência e todo o meu conhecimento aqui introduzido. Mas que também serve para outros profissionais que também queiram melhorar as suas competências. Porque se nós formos ver, o personal trainer está muito ligado também a uma entrega pessoal, em que nós somos seres empáticos, há pessoas que são mais empáticas do que outras, mas que têm a ver sempre com relações humanas. Nós temos que ter, sim senhor, o personal tem que ter, sim senhor, competentes técnicas. Isso é imperativo. Mas depois há um leque de tanta coisa que nos faz ser melhores profissionais. Porque senão, se for só componentes humanas, aquilo torna-se uma coisa muito crua, não é? Porque há aquelas pessoas que têm às vezes dificuldades de ir ao ginásio, há pessoas que têm dificuldades a passar alguns transtornos, alguns traumas. Um personal trainer tem que ser muito mais do que aquela pessoa que dá treinos. Tem que ser um bom ouvinte, mas também tem que saber dar bons conselhos. Não só na parte de ajudar aquela pessoa a treinar e a conseguir melhorar tudo que é a parte do treino, os resultados que querem alcançar, mas também depois a ser uma pessoa melhor. Não só no campo físico, mas também da parte mental. Como tu disseste, está tudo ligado, não é? E este livro também serve para fisioterapeutas, também serve para cabeleireiros, também serve para qualquer pessoa que tem serviços, presta serviços. Porque com isto, eu tenho garantias que a pessoa pode evoluir. Isto tem como base um curso que eu dou, que é como ser um personal trainer de sucesso, que já fiz 3 edições antes da pandemia, e depois tive ali o interregno, que não fiz mais, depois a seguir à pandemia. Mas que agora eu vou lançar novamente um curso presencial para personal trainers. E entusiastas que querem ser PTs, que queiram ver isto como uma profissão, em que isto é o desenvolvimento pessoal do PT. O desenvolvimento pessoal de todos nós que queremos prestar um melhor serviço. Porque todos nós, como eu disse, temos um potencial, mas que nós acabamos por ficar um bocadinho ali na nossa mediocridade. E até mesmo os clientes, as pessoas lá em casa, procuram se calhar um serviço de excelência. E se calhar a mediocridade de quem o entrega é pouco. Portanto, este livro ajuda mesmo a nós chegarmos ao next level, à nossa melhor versão de nós próprios. Para nós ajudarmos as pessoas a chegar à sua melhor versão, nós temos de estar na nossa melhor versão. Completamente. E há tantas áreas que nós podemos melhorar, que não é só, olha, faz esse exercício. Ou a conjugação dos exercícios, não é só isso, não é? É muito mais. E também depois é os hábitos que o personal trainer passa para aquela pessoa, para a vida. Os ensinamentos que passa. E os hábitos que aquela pessoa vai começar a ter a partir daquele momento. Se alimenta-se como deve ser ou não, se hidrata-se ou não, se tem uns padrões de sono adequados, até mesmo o mindset da pessoa. Imagina que pode haver uma pessoa que um dia está com desconforto na zona lombar, o PT pode dizer assim, não venhas para aqui que assim não estás para treinar. Não, tu tens que vir porque eu vou perceber onde é que está a causa. Onde é que está a causa dessas dores lombares, que é para te ajudar a fortalecer isso para tu não teres mais dor nas costas. Pronto. É um PT que é muito mais do que dá treinos. Muito bom. Pronto. E tentarmos entregar muito mais do que aquilo que o cliente às vezes estava à espera. Olha, já agora deixo-te esta pergunta. O que é que tu dirias aqui a pessoas que estão a querer começar a prática física ou que já têm a sua prática física, quando procurar um PT? Quando procurar? Quando? Claro que podes dizer sempre, não é? Mas Então quando... é assim. Há bocadinho tocaste num assunto. Porquê, não é? Que é as tendências e aquilo que passa às redes sociais e aquilo que passa aos influencers. Às vezes há pessoas que passam uma imagem daquilo que fazem. Olha, eu faço este treino assim, eu como isto, eu tenho assim estes hábitos, mas isso é para ela. E que por vezes as pessoas querem fazer aquilo que os outros fazem. Isto para dizer o quê? Que pode ser um bom começo, porque pode haver pessoas que consigam influenciar as pessoas a ter uma vida melhor, mas que nós temos que pensar que nós somos pessoas únicas, nós somos seres únicos individuais e que nós temos as nossas necessidades, às vezes as nossas limitações e às vezes os nossos objetivos, o nosso tipo de corpo, o nosso biotipo, em que tem que ser ajustado àquilo que nós somos.
Porque nem sequer dois irmãos gêmeos são iguais. Né? Não há Exato. ninguém igual, não há ninguém. Então a nossa cara é diferente de um lado do outro, o peito, as pernas, as mãos. O nosso corpo não é igual de um lado do outro. Então como é que duas pessoas podem ser? Então porque é que um treino tem que ser entregue só a uma pessoa só porque sim? Assim do nada, só porque viu na internet, nas redes sociais. Portanto, tem que haver sempre um levantamento exemplar e único daquela pessoa. Um levantamento de estado atual daquela pessoa. Para que depois possa desenvolver um plano de ação específico de acordo com as necessidades daquela pessoa e dos objetivos que ela quer alcançar. Portanto, isto aqui é muito importante, haver este conselho para as pessoas. Sim, senhor, vejam as pessoas nas redes sociais e empoderem-se com elas e ganhem hábitos para começar-se a mexer, mas vocês também tenham atenção àquilo que é as vossas necessidades e daquilo que vocês individualizar. querem. Individualizar. Para não se seguir magoarem. só a tendência do outro. Exatamente. Porque cada pessoa deve fazer a competição com ela própria e não fazer competição com os outros. Exato. Porque eu estou a ver, o outro faz aquilo, também vou fazer. Calma, Lá está o que estavas a dizer, ser a nossa melhor versão a cada novo dia. Podemos sempre ir continuando a crescer. E há curioso que eu tenho aqui umas ferramentas em que permite avaliar o estado atual do PT. Em que depois o PT, ao fazer isso, vai dizer assim, eu não tinha noção que estava assim. Pronto, mas depois do PT perceber do estado atual em que está, porque isso é uma autoavaliação, ele tem dois caminhos. Ou continua como está, consciente da sua incompetência, ou então melhora, ou então cresce e desenvolve-se e torna-se na sua melhor versão para que ele possa estar consciente da sua competência. Muito bom. Porque quem inicia em qualquer atividade, a pessoa está inconsciente do que é que está a fazer. Isto é como nós quando tiramos a carta de condução. Quando temos a carta de condução, quando pedimos o carro pela primeira vez, depois de passar na carta, no exame, né? A pessoa está ali toda atenta. Se toca o telefone, não, agora não vou atender o telefone porque eu posso me prejudicar a condição da minha e dos outros. Está ali muito atento. E o que é que acontece ao final dos meses? A pessoa já vai com o braço fora, exato. já vai ali, tocou o telefone, está bem, embora. Não, isto não é boa, tranquilo. Até olha para trás e diz, oi. Se você até fuma um cigarrinho, está ali na boa. Já começa a fazer multitasking, porque começa a apanhar confiança. Mas pode ser, atenção, que a confiança pode levar à má entrega. Às vezes esse piloto automático, né? Pode levar a cometer erros. Por isso, às vezes nós fazemos uma autoanálise, um scanner corporal e perceber assim, peraí, como é que está a minha postura? Até agora eu aqui. Exato. Como é que eu estou aqui sentado? Também. E vocês em casa, como é que estão sentados? Porque a gente podemos estar sempre no nosso melhor, podemos estar atentos a cada pormenor. Que este atentos ao pormenor é que nos vai fazer depois estar nos melhores. Portanto, quem está a conduzir, deixa-me lá melhorar a postura. Eu fiz uns vídeos que eu meti na internet como ter uma condução mais correta, como ter uma postura mais correta a conduzir. E houve lá um senhor que veio-me dizer assim, em que eu tive-lhe a explicar como é que a gente devia fazer, como é que se podia sentar, como é que podia pôr a cabeça, como é que podia pôr as mãos, a posição correta. E ele foi-me dizer assim, escreveu-me lá no Reels, isso é fácil tu dizeres, agora imagina tu andar às 8 horas. Ainda mais me ajudas, foi o que eu disse. Exato, ainda mais se tu andas às 8 horas, então tens de ter muita atenção à tua postura. Completamente. Não é? Pois, quando ele fala. Exato, isso não pode ser desculpa, pelo contrário, tem que ser um incentivo, porque se eu estou 8 horas do meu dia aqui, eu tenho que ter cuidado, atenção, claro. estar atento realmente a como é que eu estou, não é? Porque ele disse, isso é fácil tu dizeres. Eu queria te ver num caminhão 8 horas. Tu ainda mais me ajudas. 8 horas diárias, ou seja o que for, num caminhão assim, é criar patologias para a vida. Portanto, lá está, preventivo, e não só depois ir remediar. Exatamente. Mesmo. Pronto, e exatamente é isto que eu quero passar para as pessoas. Portanto, o personal trainer cada vez é uma profissão em que mais pessoas querem ser PTs. Isto é, mais indivíduos que saem da escola ou que procuram depois a via de licenciatura ou pela via do TEF, que é do curso profissional, para ser personal trainer. Porque o personal trainer está na moda. Está na moda. É uma coisa que agora que muitos jovens querem ser PTs. Mas às vezes é preciso perguntar assim, mas porquê que tu queres ser PT? E depois eles dizem, porque... E depois ele fica ali a pensar um bocadinho, olhar para mim, porque eu faço esta pergunta no curso. E depois algum lá diz assim, porque dá-me jeito, porque assim eu junto o útil ao agradável, porque eu treino e ganho dinheiro, porque eu gosto de treinar. Mas tu gostas de treinar para ti. Mas será que tu tens aquilo que é preciso para ajudar as pessoas? E é isso que é preciso nós também vermos,
se nós estamos dispostos também a investir em nós próprios para nos tornarmos uns seres humanos mais evoluídos, para entregar mais às pessoas que precisam. Porque cada vez mais as pessoas também vão procurar PTs. Mas cada vez há mais PTs que estão na mediocridade. Não é? Agora, certamente que também existem automóveis que têm uma linha média em que são mais acessíveis para as pessoas adquirirem. Né? Mas a pessoa, quando vai adquirir esse carro, sabe que tem um valor, mas também já sabe o que é que vai contar daquele automóvel. Que não vai contar se calhar como fosse um Aston Martin ou um Bugatti ou daqueles carros de topo de gama, Mercedes, tudo o que seja. Né? Pronto, existe para dizer que existe carros e carros e que existe também pessoas que sabem o que é que podem contar com aquilo que procuram. Mas que ainda há pessoas que são um bocadinho apanhadas é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Um PT é um PT. Não. Há PTs e PTs. Exato. Há PTs e PTs, como existem médicos e médicos. Porque há médicos que dão maus diagnósticos. Há médicos que prejudicam a vida das pessoas. Também há PTs que podem prejudicar a vida das pessoas. Isto é como tudo. Há bons profissionais e maus profissionais. E existem profissionais que nem sabem que às vezes estão a atuar mal. Porque às vezes este autopilot faz com que a pessoa vá naquele flow e que está garantido da sua melhor versão, mas que a vida anda para a frente. E às vezes o que a gente carrega no acelerador e que o carro vai a andar permite-nos ter aquela velocidade, mas se eu preciso depois andar mais um bocadinho, ele não anda. Depois temos que carregar mais. E há PTs que não estão dispostos a carregar no acelerador. Porque têm aquele orgulho, têm aprender com os outros, não, nem pensar, estudar mais. Não, isto é o que eu tenho, a minha licenciatura chega-me. Não tem que haver um investimento contínuo. Ou às vezes já até podem saber que deveriam, mas ainda não priorizaram esse investimento neles próprios e depois para os seus clientes. Porque eles também pensam que é o suficiente para os clientes. Mas não é o suficiente. Porque assim não é nós estamos na nossa melhor versão. Porque existe uma evolução dos tempos. E se nós ficarmos para trás, qualquer dia nós podemos ser ultrapassados por um smartwatch. Olha, o meu relógio por acaso está-me a dizer aqui: Ricardo, levanta-te para fazer agachamentos. Isto é um PT que está aqui, eu tenho que ter atenção. Atenção, porque pode haver PTs que podem ser substituídos por um relógio. Atenção. Sim. Atenção. Por isso existe cada vez mais oferta. Se nós não temos o nosso posicionamento e aquela nossa reputação e autoridade, nós vamos ficar para trás. E depois era o que tu também estavas a dizer há pouco, realmente esse conhecimento não só físico, mas também do todo da pessoa é muito importante, diria eu, e ao mesmo tempo agora ainda ao físico, a tal conjugação, porque se for só para fazer determinados exercícios, como tu também disseste no início, hoje em dia até a internet já dispõe exercícios. O YouTube. Portanto, se o PT não souber conjugar muito bem, ajustar às necessidades e aos objetivos que a própria pessoa traz, se calhar, ok, a pessoa mais tarde ou mais cedo há de pensar, epá, estar a fazer isto, ou estar a fazer uma aula no YouTube, se calhar é ela por ela, estou-me a mexer na mesma. Sim. Não é? Portanto, há muito mais para além do que se vê. Sem dúvida que sim. Então, só para teres uma ideia, houve uma altura em que eu fui sócio fundador de um ginásio em Sintra, em que eu fiz essa decisão de ir para esse ginásio para estar mais perto dos meus cantos de Lisboa. Ainda antes de ter o meu ginásio em Algés. Pronto, eu tinha o meu espaço ali da Açafora, ali de Sintra, e que depois surgiu uma oportunidade para eu ser sócio fundador de PT de um espaço que abriu em Sintra. E eu aproveitei. E quando eu entrei nesse ginásio, como PT freelancer, eu comecei a perceber o que é que se passa à nossa volta. Portanto, o meu scanner ligou e comecei a perceber o que é que os clientes procuram e o que é que está a ser entregue. O que é que os PTs entregam. E que naquele grupo de PTs, que eram cerca de 20, eu via coisas absurdas. Mas ainda bem que nós estamos às vezes inseridos nestes grupos, porque assim depois nós acabamos por ter uma realidade, uma percepção realista daquilo que há e daquilo que está a ser entregue e daquilo que as pessoas procuram. Eu estava a dar treinos a pessoas, a clientes, que eu considero trainees, porque eu partilho aquilo que sei, e a outros PTs a dar treino ao mesmo tempo. E havia pessoas que vinham ter comigo no final do treino, que eu estava a dar, e disse: Ricardo, eu preciso falar contigo. Olha, eu estive a ver o teu treino e eu gostava que tu me desses treino. E muitas vezes aconteceu clientes de outros PTs a virem ter comigo e dizer assim: eu já não quero treinar mais com aquilo, eu quero treinar contigo. Porque as pessoas são livres de escolher, as pessoas são livres de perceber o que é que se encaixa mais com elas e qual é a energia que elas querem estar e o que é que elas acham que faz sentido para a saúde,
põe investimento. Isto é um investimento. Isto é um investimento. E cada um compra o que quer. Se nós vamos ao mini mercado, a um supermercado, e temos lá a prateleira de vinhos, nós temos lá vinhos que vão desde de 1 euro ou de 5 euros, mas há vinhos até vão 500 euros ou mais. Eu fui uma vez ao Genesequá, à Avenida da Liberdade, uma festa, e que na zona dos vinhos, daqueles vinhos reservados, estava lá um vinho a 20 mil euros. Uau. E eu perguntei ao chefe de lá, que eu dava-lhe treino, ao chefe do Genesequá, ao chefe Renato. Eu perguntei assim, existe alguém a comprar estes vinhos? Eu disse, Ricardo, não queres saber? Tanta gente compra estes vinhos. A gente é que pensa que não. A gente é que pensa que nós temos que estar a baixar o nosso valor só porque sim. Só porque as pessoas vão choramingar para nós baixarmos o nosso valor. Mas nós temos que perceber que há aquelas pessoas que querem a excelência. E este livro também é muito para isso. Para nós pôrmos no nosso patamar, para nós valorizarmos também como profissionais. Porque se nós não valorizarmos, se nós não subirmos os nossos valores daquilo que é o nosso trabalho, o setor nunca vai evoluir. O setor não vai evoluir. E depois ainda há outra coisa. Se nós aumentarmos os nossos valores como personal trainer, nós temos um compromisso connosco próprios de melhorarmos. Exato. Porque senão, se nós vamos ser acusados que estamos a ser aldrabões. Estamos a vender o gato por lebre. Agora, se nós subirmos os valores e começarmos a entregar mais, nós estamos a subir o nosso patamar e estamos a entregar mais ao setor do fitness. Isto, fala-se muito sobre isto e também. no fundo isso é válido para todos os setores. Eu estava-te aqui a ouvir e estava a pensar, isto é válido para todos. Para todos os setores. Eu tenho atualmente pessoas a quem eu dou treino cujos valores que eu cobro são se calhar 10 vezes mais do que o normal que se cobra. Mas também eu entrego muito mais. E é isto que é preciso perceber. E este livro fala muito sobre isto também, que é como nós também conseguirmos aumentar os nossos preços. Mas tem que ser entregue aquilo que é prometido. Lá está. Tem que ser entregue aquilo que é prometido. Termos mas que nós podemos ser a nossa valor versão. que nós consideramos até justo, mas depois realmente entregarmos-nos também totalmente para que realmente seja justo. Não vais mais longe. Há uns anos atrás, eu dei treino a um senhor empresário que tem quintas de casamentos. E eu fiz a avaliação inicial para fazer um levantamento ali do estado atual dele. E depois fui-lhe apresentar os preços. E ele olhou para os preços e disse assim, Ricardo, eu não vou treinar contigo com estes preços. E eu pensava que ele estava a dizer que era caro. Não é? Ele disse, não, eu não treino com os preços porque tu não vais assumir compromisso comigo com estes valores que estão aqui. Eu quero que tu pagues, eu vou-te pagar 3 vezes mais. Olha, eu acho que esta mensagem que estás aqui a trazer é muito, muito bonita e muito importante. Até para nós, que estamos aqui deste lado contigo. Para a minha equipa, para mim, temos falado imenso sobre isso. Sobre aqui o podcast, não é segredo nenhum. Eu tenho andado à procura de marcas para ajudarem a patrocinar. E até hoje eu só tenho pedido o valor dos meus videógrafos. E toda a gente, ou muita gente me diz, mas porquê que não levas um valor para ti? Eu penso sempre, mas não é a minha profissão, não é a minha profissão. Na verdade é o que estás a dizer, eu não me estou a dar valor. Porque... Isso é uma autossabotagem. Sim, e realmente não é só o tempo, é como tu estás a dizer. Se eu também receber por isto, eu vou ver como sendo também a minha profissão e o meu grau de compromisso ainda vai ser maior. O que eu preparo antes... Vais entregar mais ainda. Exatamente. Mas não quer dizer que tu já não entregues. Sim. Mas Tenho a certeza desta disso. forma, certamente que ainda vai ser melhor. Despertar ainda mais o teu potencial. Olha, vou usar a tua expressão, que era o que eu também andava a dizer, vou levar este podcast ao próximo nível. Pronto, portanto, estou-te a dizer, e ainda na última vez que estive a gravar com a minha equipa, terminámos a falar exatamente sobre isto. Portanto, nada é por acaso. A tua mensagem chegou. Pelo menos a mim serviu uma carapuça, como se diz. Agradeço bastante. Olha, Ricardo, possa obrigado. Contribuir para todos esta pequena conversa que nós aqui tivemos. Tanto este pormenor como todos os outros, do exercício, de tudo. Sim. Como sem é dúvida, óbvio. fico muito feliz. Deixa-me perguntar-te assim, se as pessoas quiserem ir ter contigo, onde é que te encontram? Olha, estou no espaço que eu fundei, que é o Quartel-General, que é o ginásio que eu abri, um ginásio gigantesco de treino personalizado, com salas individuais, que fica na Açafora, muito pertinho de Ericeira. Tem que ir lá espreitar. Ficas convidado a vir lá fazer um treino connosco. Eu tenho uma equipa de PTs, em que eu dou formação a esses PTs, em que eles trabalham sobre a nossa metodologia, que é o MP24C, que é um método que eu desenvolvi para ter realmente este acompanhamento a este nível, a esse next level. E essa minha equipa dá treinos neste espaço
de Sintra que eu estou também, e também no espaço de Algés, que eu também dou lá treinos em Algés. Portanto, eu também estou junto ali ao Udra, entre ali Algés e Miraflores, ao pé do campo de futebol, também lá estou. E depois online, também damos treinos online por Zoom, portanto em direto, treino um para um, portanto a poder... Ou seja, se não estiverem aqui na área de Lisboa, podem na Pode mesma. ser pelo Zoom, sim. E a nível de redes sociais, onde é que te podem encontrar para depois falar contigo e perceber isto tudo? Olha, Instagram, que é o PT Ricardo Lino. Depois também tenho o meu site, que tem lá muita coisa sobre mim, sobre o meu percurso, sobre o meu historial de vida, sobre também estes casos de sucesso, quer seja para a obesidade, para perda de peso, para postura, reabilitação, para empoderamento, até mesmo para provas físicas, para entrar numa GNR, pronto, aquelas provas necessárias para passar para o próximo nível também, como costumo dizer. E o site é ptricardolino.pt. Portanto, PT Ricardo Lino, PT seja no site Instagram, ou no Instagram. E lá também está a falar sobre o meu método, onde também vai lá estar informações sobre o livro, no meu site, também vai lá estar, em que vai ficar disponível em breve. E pronto. Depois também temos outras redes como LinkedIn, o Facebook, mas isso já não se fala tanto. Sim, né? já dá. Por aqui já é uma ótima TikTok também está a entrada. começar a entrar aí agora em voga, né? Também está a ter uma tendência muito grande, mas eu também eu ponho pouca coisa no TikTok ainda. Só alguns reels. Muito bom. Muito Eu tenho que começar a fazer, se calhar, também, não é? O TikTok é fixe. O TikTok... Temos que falar com os nossos filhos para nos ensinarem. Mas é mesmo. Porque o TikTok tem ali um algoritmo diferente. Também ele vai depois para o For You, em que consegue ter um alcance diferente. Pessoas com muito poucos seguidores podem ter um alcance muito grande, porque não vai só para os seguidores, também vai depois para um algoritmo em que depois pode ser mais fácil de ser visto. Fica a dica também. Vamos apostar no TikTok também. Ok. Muito Olha, bem. E o nosso treino também fica marcado. Obrigada mesmo por tudo, por teres vindo até aqui. Foi muito bom. Pela partilha, pelo que deixaste, pela mensagem. E também há uma mensagem para passar para as pessoas para casa para começarem a fazer alguma coisa por elas. Completamente. Não é? Nem que seja 1%. Ou para se levarem ao próximo nível. Se já fazem. Ou se já faz, ou então que faça ainda melhor. Exatamente. Que faça, não faça por meias medidas. Não seja medíocre. Acho que vou mesmo pôr esse o título. Não seja medíocre. Algo, ou não, algo de o próximo nível. O próximo coisa nível. Assim. Vou pensar nisso. É o next level. Obrigada, Ricardo. Eu é que agradeço. Deste lado, espero que tenhas gostado. Retires boas mensagens também para ti, que sejam um incentivo para a tua prática física, mas também, lá está, libertação emocional, energética, melhora a todos os níveis também, em termos de cognição, etc. Tudo o que falámos, volta a ouvir, partilha muito, segue o canal. Eu nunca digo isto, é a segunda vez, acho eu, que me recordo. Tenho que dizer isto no início, mas olha, mais vale no fim do que não dizer nada. E cá te espero na próxima semana. Um grande beijinho. Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês.